Olá galera, tudo bem? Neste trabalho vou falar um pouco sobre a importância da organização na propriedade rural. No processo de gestão de uma propriedade rural, é fundamental que o produtor mantenha o seu ambiente de trabalho de forma organizada, bem como o funcionamento padronizado de todos os processos. Para isso, faz-se necessário um bom planejamento, com metas, objetivos definidos, controles técnicos e econômicos suficientes, além de uma equipe de colaboradores comprometidas com o resultado. São muitos os benefícios obtidos quando a propriedade e os processos estão suficientemente organizados. Entre eles, podemos citar o equilíbrio no trabalho, vida pessoal e familiar, bem-estar das pessoas no seu ambiente de trabalho, saúde física e mental, melhor qualidade de vida, melhora na autoestima, otimização do tempo. Gestão de recursos humanos. A organização deve sempre ser iniciada pelas pessoas. É essencial capacitar todos os envolvidos com as operações. Desse modo, os colaboradores precisam estar comprometidos com os resultados, adotando em seus comportamentos a esperada atitude de dono. Cuidar da saúde de todos e da segurança no trabalho são passos fundamentais no processo de gestão da empresa de produção. A seguir, tratamos desses tópicos. Investir na capacitação do trabalhador, visando ao uso correto das máquinas, implementos agrícolas, ferramentas, produtos químicos, entre outros. Significa evitar acidentes e prevenir futuros prejuízos para todos. É necessário ter cuidados com a saúde dos produtores e trabalhadores, conhecer o ambiente adequado para as refeições, saber dos cuidados com a segurança no trabalho. Previna acidentes por intoxicações e envenenamentos. As intoxicações e os envenenamentos que ocorrem com frequência nos diversos ambientes rurais, na maioria das vezes são motivados por descuido da própria vítima ou por demais pessoas da propriedade. Por isso, a importância do armazenamento correto de produtos agropecuários em locais seguros e devidamente acessados por pessoas específicas, responsáveis pelo trabalho de determinado setor. Previna acidentes com fogo e evite queimaduras. Mantenha a rede elétrica em bom estado de conservação, fazendo-se revisões periódicas de equipamentos e instalações elétricas. Mantenha insumos inflamáveis em locais adequados e distantes de ambientes onde se utiliza fogo, como cozinhas e demais pontos da área rural. Sinalize esses locais colocando avisos de alerta para inflamáveis e proibição de fumantes. Tenha cuidado ao acender velas, fazendo longe de materiais inflamáveis. E tenha precaução com o cigarro aceso, sempre apagando antes de descartá-lo. Conheça os cuidados específicos para evitar choques elétricos. Sempre desligue o interruptor da energia elétrica antes de fazer consertos e manutenções em tomadas, chuveiros e outros. As descargas elétricas podem ser fatais. Em caso de tempestades com raios, evite ficar exposto e sem devida proteção, principalmente em campo aberto, junto à água, em local alto e durante a manipulação de aparelhos elétricos ou eletrônicos. Instalar para-raios pode evitar acidentes. Saneamento rural. Faça uso de fossa para esgotamento sanitário. Nas áreas rurais, onde não há rede coletora de esgoto sanitário, a solução para o despejo desses dejetos tem sido as fossas rudimentares, sépticas e sépticas biodigestores. Para evitar a contaminação das águas, a construção de fossas na propriedade rural voltada à destinação do esgoto é de extrema importância. A fossa tem que ficar em um local que não ofereça risco de contaminação ao lençol freático, a cursos d'água, a bebedouros de animais, bem como a limpeza de equipamentos, utensílios e instalações. Recomenda-se que estejam localizados a uma distância mínima de 50 metros e sempre em local mais baixo do que o ponto de captação de água. Saiba como fazer o manejo e a destinação do lixo. Recomenda-se ainda que todas as bancadas, equipamentos, utensílios, instalações, paredes e pisos sejam rotineiramente limpos.
A retirada frequente dos resíduos das áreas de operação minimiza a incidência de focos de contaminação, evita a atração de animais peçonhentos, baratas e ratos, e deixa o ambiente sempre higienizado e adequado para o trabalho. Todos os resíduos sólidos podem ser reaproveitados, processados, compostagem, biodigestão, reciclados ou até mesmo receber outros destinos, conforme a recomendação técnica, orientação e autorização dos órgãos ambientais responsáveis e de acordo com as necessidades e as condições de cada propriedade. Organização de ferramentas, equipamentos e maquinários. Saiba dos cuidados com as ferramentas e os equipamentos para montaria. As ferramentas de trabalho devem estar sempre à disposição, devidamente revisadas, limpas e organizadas para sua pronta utilização. Na organização, devem ser observados os seguintes aspectos: utilização e frequência de uso dos materiais, manutenção dos materiais usados constantemente, a ser realizada proximamente ao local de trabalho, manutenção dos materiais usados ocasionalmente em local apropriado e manutenção no mesmo local de materiais de mesmo tipo. Trator. Durante a operação com o trator e o implemento, muitas impurezas como solo, poeira, palhada e fuligens ficam acumuladas. A limpeza diária com água deve ser feita para garantir o funcionamento dos sistemas e acionamentos. Limpe a cabine após a jornada de trabalho. Isso proporcionará conforto e segurança ao tratorista. Pulverizador e materiais utilizados. O pulverizador e os materiais utilizados devem ser guardados em local coberto e trancado. É necessário também que o pulverizador seja guardado sem a tampa do tanque e de boca para baixo. Organização de insumos. Em propriedades que operam com muitos insumos, são comuns os prejuízos por ataques de pragas e roedores, prazo de validade ultrapassado, perdas tanto do valor cultural, no caso de sementes, quanto por mofos, no caso de alimentos. É importante ainda garantir que as áreas externas e internas disponham das condições ideais e adequadas. Nesse sentido, recomenda-se: o local para armazenamento de insumos deve ser seco, bem ventilado e sem incidência de radiação solar. Deve-se ter o cuidado de não colocar as sacarias ou os fardos diretamente sobre o piso ou em contato com paredes que possam transferir umidade. Recomenda-se colocá-los empilhados sobre estrados de madeira ou plástico, pallets, que devem estar a pelo menos 10 centímetros do piso e das paredes, permitindo a circulação de ar entre as pilhas. Recomendações para o depósito de insumos. De preferência, deve ser construído em alvenaria, com boa ventilação e iluminação natural. Recomenda-se que o piso seja cimentado e o telhado não apresente goteiras. As instalações elétricas devem estar em bom estado de conservação, para evitar curto-circuito e incêndios. O local deve ser sinalizado com placas ou cartazes com símbolos de perigo. É necessário que possua portas com soleiras que devem permanecer trancadas a fim de evitar a entrada de pessoas não autorizadas, crianças e animais. Deve estar a uma distância mínima de 30 metros das habitações, fontes de água e instalações de animais, bem como em local livre de inundações. O acesso a ele deve ser restrito a trabalhadores devidamente capacitados. Sua construção deve possibilitar limpezas e descontaminações e deve dispor de sistema de proteção contra descargas atmosféricas para raios. Organização de espaços abertos. Curral de manejo. Trata-se de uns locais que merecem muita atenção em uma propriedade rural, pois é nesse tipo de curral que ocorrem os diversos manejos com os animais, como vacinação, marcação, castração, descorna, exame andrológico, diagnóstico de gestação, entre outros. A preocupação com o manejo adequado em instalações seguras revisadas
limpas e mão de obra treinada minimizam significativamente os impactos negativos que interferem dos índices produtivos dos animais e, por consequência, no ganho econômico. 5S. O programa 5S foi desenvolvido no Japão em 1950 para orientar de maneira sistemática a organização do ambiente de trabalho. Essa ferramenta permite ao produtor rural tomar consciência de que, para uma gestão eficiente, a primeira estratégia a ser adotada é a melhoria do seu ambiente físico e social. Aplicar a filosofia do 5S na propriedade rural possibilita combater o desperdício, otimizar os recursos e melhorar o bem-estar físico, mental e social de todos. O significado vem de 5 palavras japonesas que começam com S. Seiri, senso de utilização. Seiton, senso de organização. Seiso, senso de limpeza. Seiketsu, senso de padronização e saúde. Shitsuke, senso de disciplina. Senso de utilização. Nessa etapa, procure-se identificar materiais, ferramentas, peças de reposição, documentos informativos que realmente serão utilizados no ambiente de trabalho. A pergunta que devemos fazer é: nós precisamos disso? A serem praticadas. Manter no ambiente de trabalho apenas os materiais úteis, descartar de maneira adequada sucatas e equipamentos desativados e embalagens vazias. Os resultados são imediatos: ganho de espaço, aumento de produtividade. Senso de organização. O segundo passo do programa 5S é uma continuação do primeiro. O conceito-chave é a simplificação e a pergunta-chave é a seguinte: todos os objetos e insumos estão guardados de forma organizada? A partir da organização espacial previamente feita, esta etapa pretende colocar os objetos em um local no qual fiquem organizados e etiquetados. Assim, agilizam-se os processos e há maior economia de tempo. Ações a serem praticadas: estabelecer um local para cada material, identificando-o e organizando-o conforme a frequência de uso. Tudo o que for mais utilizado deve ficar em local de fácil acesso. Identificar e nunca misturar produtos químicos com alimentos, sejam eles defensivos agrícolas, medicamentos, lubrificantes ou produtos de limpeza, maternidade e enfermaria. Identificar banheiros, piquetes, enfermarias, os locais onde são armazenados alimentos, produtos químicos e ou veterinários. Senso de limpeza. O terceiro passo do processo 5S consiste na limpeza e na inspeção minuciosa do local de trabalho. A pergunta básica é: o ambiente de trabalho está limpo? O principal resultado é um ambiente que gera satisfação nos funcionários por trabalhar em um local limpo e arrumado. Ações a serem praticadas: manter o ambiente de um trabalho sempre limpo, bem conservado e em condições de uso, sem a presença de sujidades e materiais estranhos. Descartar adequadamente todo o lixo gerado na propriedade, inclusive o doméstico. Senso de padronização e saúde. O quarto conceito do programa 5S está na manutenção dos 3 iniciais, gerando, desse modo, melhorias constantes para o ambiente de trabalho e de forma padronizada. Com o ambiente mais limpo, os colaboradores passam a ter mais cuidado com a saúde pessoal, garantindo mais equilíbrio e bom desempenho no trabalho, contribuindo para o bom andamento do processo produtivo. Ações a serem praticadas: estabelecer padrões que assegurem o funcionamento da metodologia, garantir as condições sanitárias e ambientais adequadas ao trabalho e à saúde do trabalhador. Nunca reaproveitar embalagens de produtos químicos para manuseio, transporte e armazenamento de alimentos. Senso de disciplina. A ideia do senso de disciplina é fazer do cumprimento das etapas anteriores um novo hábito.
ou melhor, um estilo de vida. Essa noção permite um monitoramento eficaz dos 5 sensos, trazendo a qualidade e impactos positivos para a gestão e a segurança no trabalho. Ações a serem praticadas: comprometer toda a equipe de forma que todos atendam aos itens anteriores, 4S, independentemente de supervisão. Estabelecer avaliações periódicas, de forma a monitorar constantemente se a metodologia 5S continua a ser aplicada e quais pontos devem ser aperfeiçoados ao longo do tempo. Investir em capacitação contínua e estimular os novos valores para que eles passem a fazer parte da cultura organizacional.